Bendizemos o Senhor, ó Deus, na beleza de Cristo, o nosso irmão primogênito. A Ele toda honra, glória e louvor para todos sempre, aqui na igreja, na terra, como em todo lugar. Que as estrelas, os animais, também se dobrem em louvores ao Senhor, assim como os anjos, ó Deus, que cantam, santo, 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 ao Senhor em todo o tempo. Pai, queremos fazer desse tempo aqui juntos, reunidos, ó Deus, como igreja, reunidos, ó Deus, como um povo bendito do Senhor. Queremos, ó Deus, experimentar um tempo de comunhão, queremos experimentar um tempo de graça, Deus, contigo. Por isso, oramos por cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso presente aqui neste lugar, a todos aqueles que nos acompanham de suas casas, sejam a bênção do Senhor, assim como, ó Deus, toda essa equipe, esse conjunto maravilhoso do louvor, seja sobre eles a graça que nos conduza, ó Deus, em louvor e adoração ao Senhor por esse tempo aqui neste lugar. Abençoamos, ó Deus, a equipe que nos apoia, a equipe dos diáconos, Deus, os seguranças lá fora, guarde, Deus, a nós mesmos aqui dentro, bem como, ó Deus, aos nossos queridos que porventura ficaram em casa, cônjuge, filhos, pais. Queremos, ó Deus, estar aqui prontos, com as nossas mentes cativas à obediência de Cristo, esperando, ó Deus, o teu toque sobre a nossa vida. Por isso, Deus, ao Senhor toda honra, todo louvor, toda glória na igreja em Cristo Jesus para sempre. Amém. Amém. Aplauda o seu Deus. Isso, diga a Ele palavras de adoração, palavras de louvores, palavras de amor a esse Deus maravilhoso. E agora, para quem está do seu lado, faz um convite aí para ele. Fala com ele assim: vem louvar a Deus comigo. Vamos? Amém, glória a Deus. Então fique livre na presença do Rei. Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Amém? Quantos estão felizes nessa tarde? Diga: eu estou, porque o Senhor é quem me sustenta. Então diga para essa pessoa: eu te convido a louvar o Senhor comigo nessa tarde. Amém? Aleluia. Nós vamos declarar ao Senhor que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Diga assim: te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adoramos, Deus, e te adorarei. Diga: aleluia, te adorarei. Vamos declarar mais uma vez nessa tarde: e te adorarei, aleluia, por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom, igreja. Vamos adorar ao Senhor com alegria nessa tarde. Com as palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
neste lugar, Jesus. Aleluia. Engrandecemos o teu nome nessa tarde, Deus. Temos o Senhor como centro da nossa vida, Pai. Aleluia. O meu alvo é o Senhor, Deus. Adore o Senhor nessa tarde, meu irmão. Te engrandecemos, Deus. Engrandecido seja o teu nome aqui, Pai. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Celebra o Senhor. Vou avançar, eu crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, meu alvo é... Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada, o quê? Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu crescer, ninguém vai. Igreja, meu alvo é que vou avançar, eu vou crescer. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Hey! Te adoramos, Senhor. O meu alvo é o Senhor. O meu alvo é Cristo, é Cristo. Oh, declare, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Aleluia. Adore o Senhor, Ele é digno, Ele é santo. Pai, te engrandecemos nessa tarde, Deus. Entregamos ao Senhor aquilo que é de direito, louvor, graça e glória, Pai, porque o Senhor é o centro. Aleluia. Oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu te convido a adorar o Senhor, adorador. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Ergue as suas mãos e adore Ele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Te adoramos aqui, Deus. Oh, engrandecemos o teu nome aqui, Senhor. Seja adorado, Deus. Oh, seja adorado nessa tarde, Deus. Oh, declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade, fidelidade. A
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos nessa tarde, Deus. Engrandecemos o teu nome aqui neste lugar, na beleza da tua santidade, Pai. Obrigado por estarmos aqui diante da tua presença. Obrigado por estarmos aqui entregando ao Senhor aquilo que é de direito, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te adorando, engrandecendo o teu nome. Você que está em casa, seja visitado pelo poder do Senhor. Você que estiver precisando de uma cura, de uma libertação, que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa agora, entre no seu lar. E quem está te tocando é o Espírito Santo de Deus. Então por isso receba no seu lar, receba você que está aqui presente, receba a unção do Senhor, a cura do Senhor na tua casa, na tua vida e toda a tua parentela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, Deus, te adoramos nessa tarde, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Aleluia. Assim dizia o salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa tarde nós temos um motivo muito grande de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Porque se você está aqui nessa tarde, é porque Ele te livrou, é porque Ele te guardou durante essa semana, durante este mês. Então que nessa tarde você receba a cura, a unção do Senhor sobre a tua vida, a unção de ousadia sobre a tua vida, para poder libertar cativos, para poder exaltar o nome do Senhor em todo o tempo. Amém? Feche os teus olhos neste momento e coloque a sua mão sobre o teu coração e cante com a gente essa canção nessa tarde, em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Então recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu. Se tentaram matar, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu. Olha Deus
Deus dizendo para você: não desista, não pare de crer. Os sonhos jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção. Sim, Deus, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Prepare com a tua voz. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe nessa tarde, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nós recebemos nessa tarde, Deus, a unção que despedaça todo jugo, Deus. Nós recebemos nessa tarde, Espírito Santo, a unção de ousadia sobre as nossas vidas, a unção de cura, a unção de poder, Senhor. Nós recebemos nessa tarde, Espírito Santo, para esmagar Satanás, para envergonhar Satanás. Nós nos levantamos, Espírito Santo, para desmascarar o diabo. Espírito Santo, toma o teu lugar em nossas vidas. Espírito Santo, toma o teu lugar em nossas vidas e derrama a tua unção, e derrama a tua unção sobre nós, e derrama a tua unção sobre nós. Você que nessa tarde entrou aqui precisando da cura, da restauração, receba na tua vida em nome de Jesus. A restauração de um familiar, a restauração de um ente querido, receba nessa tarde, nessa hora. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. E a palavra do Senhor nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe, e tudo o que busca, encontra. Então nós vamos declarar esse refrão mais uma vez. E você vai pensar no seu problema, naquilo que tem te atormentado, e vai declarar a cura do Senhor e a unção de ousadia sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Então feche os teus olhos neste momento e declare: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vocês receberam essa unção, receberam essa cura, receberam essa vida, e agora? Amém? Glória a Deus. Podem se sentar por um instante. Tenho que falar algumas coisas aqui com vocês, rapidamente. Primeiramente aqui eu queria conversar e conhecer quem são aqueles que nos visitam hoje, estão aqui pela primeira vez em Lagoinha. Gostaria que você, sem constrangimento algum, colocasse de pé no seu lugar. Quero conhecer você e abençoar ali o casal, ali, aqui também, ali a moça.
vocês vão receber das mãos dos nossos diáconos esse postal, esse cartão postal aqui da nossa igreja. É uma foto aqui linda, linda, linda dessa igreja, mais linda ainda. E aqui dentro tem uma palavra do nosso pastor Márcio para vocês, não é? E aqui embaixo você vai poder preencher com o seu nome, seu endereço, e você vai marcar uma dessas 3 opções que aqui estão, nos 3 quadradinhos. A primeira é: quero ser membro da Igreja Batista da Lagoinha. Se você já está vindo, quer se transferir para cá, ou se você quer ser batizado aqui conosco, então você vai marcar esse quadradinho. O segundo, desejo que ore por mim. Se você quiser uma oração, você terá todo esse cuidado, esse carinho, porque nós vamos orar por você e sua casa também. E o último quadradinho, quero conhecer mais a Jesus Cristo, que está aí aparecendo na sua tela. Se você quiser conhecer mais a Cristo, nós vamos mandar e enviar um curso bíblico inteiramente grátis para vocês aí pelo correio. Amém? Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Isso. Vocês são muito, 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 muito bem-vindos. Depois que marcarem, vocês vão destacar. Isso aí é destacável. Essa parte fica de lembrança da sua visita à nossa igreja. E essa outra, você, na hora do recolhimento dos dízimos e das ofertas, vocês estarão depositando nas salvas ou depois aqui à frente, no cálice, com os motivos de oração. Amém? Glória a Deus. Outro aviso importantíssimo para você. Nós temos aqui em Lagoinha um alvo de alcançarmos até 31 de dezembro de 2020, quantos por cento da população de Belo Horizonte? Quantos por cento? 10%. Isso significa que os outros 90% dividido para todas as outras igrejas de Belo Horizonte. Amém? Belo Horizonte é do Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós precisamos de ter um compromisso. Quem não recebeu este cartão aqui sobre esse plano de evangelismo aqui? Quem não recebeu, fique de pé também, por gentileza. É um plano de evangelismo, vocês vão receber aí das mãos dos nossos diáconos, para você colocar o nome de 3 pessoas do seu relacionamento próximo. Pessoas que você conhece, mas pessoas que talvez ainda não confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É bem verdade que começamos esta campanha em abril, quando foi o mês onde nós oramos por essas pessoas. Em maio, nós nos aproximamos dela. Fomos lá tomar um cafezinho, convidamos para almoçar, fomos convidados também para almoçar. E em junho, que é o mês que nós estamos, está terminando, é bem verdade, é o tempo desta evangelização, quando a gente convida essa pessoa para vir ao culto, convida para assistir algum dos programas da Rede Super, convida para ir à nossa célula. Então você vai evangelizar. E no mês de julho, que daqui a 3 dias, não é isso? Entra julho aí, rompendo, cheio de bênçãos, trazendo consigo o quê? O tempo da colheita. Essas pessoas serão alcançadas pelo poder de Cristo, através do seu empenho, da sua oração e da sua dedicação. Então, não perca essa oportunidade, é um passo de fé, onde você ali direciona muito direitinho ali as suas orações. Outro aviso também é que o Ministério de Mulheres aqui da nossa igreja, a Casa das Mulheres, tem alguma que é membro aqui de lá, está aqui? Dá um tchauzinho para mim. Isso, tem algumas aqui. Convida você, você para esse seminário do Ministério Mulheres em Ação, superando os desafios na família e evitando as doenças psicossomáticas. Esse seminário vai falar sobre TDAH, sobre os transtornos, sobre síndrome de Down, sobre depressão, tanta coisa boa. Então você pode procurar o pessoal que vai estar vendendo aqui, fazendo a sua inscrição, logo aqui ao final da reunião, na nossa tenda da bênção, e eu sei que é um pequeno investimento. Então, para você que é pai, para você que é educador, para você que é profissional da área de saúde, para você que é líder, você pode fazer a inscrição aí, e eu não tenho dúvida que você e toda a sua comunidade serão abençoados. Amém?
Mais um aviso aqui, quem recebeu o boletim, balanga ele assim para mim, dá uma balangada assim. Vamos fazer que barulhinho gostoso de chuva. Olha, você vê que bonito que é, não é? Então você tem aí todas as notícias que você precisa para estar inteirado com a vida e a programação da nossa igreja amada, Igreja Batista da Lagoinha. Quero falar para você um destaque aí na página 19. Página 19. O Brasil está vivendo um tempo onde os projetos estão sendo apresentados na Câmara dos Deputados, lá no Senado, para aprovação, para apreciação de algumas leis que interferem diretamente na nossa vida e na nossa família. Então, para que você entenda mais sobre algumas coisas, na página 19, melhor dizendo, estão aí 8 motivos para você ser contra a legalização do aborto no Brasil. Então você, que é igreja, talvez você não vai ter um voto aqui, você não seja um deputado, você não seja um senador, mas você tem algo tão importante quanto, sabe o que é? Você pode orar para que esse projeto, na legalização do aborto, ele não passe, e nós oramos por isso, porque amamos e defendemos os valores de família. Amém? E na página 20, você logo virando aí, você tem todos os cursos ministrados pelo Ministério da Família, Ministério Vida em Família. Você tem, quantos são casados aqui? Dá um tchauzinho para mim. Isso, você que é casado, você pode fazer o curso Casados para Sempre. As inscrições já estão abertas. Quem tem filhos, dá outro tchauzinho. Você pode fazer aí o curso especial Pais e Filhos, que é educando os filhos à luz da palavra de Deus, e a escola de filhos. Seu filho também vai aprender a ser filho. Olha que lindo. Você aprende a ser pai e eles aprendem a serem filhos. Quando eles nascem, já vem com manual de instrução, gente? Hã? Vocês receberam? Recebeu, Cássio? Recebeu? Não, a gente não recebeu, gente. Mas nós temos ali a Bíblia, que podemos nos nortear por ela e sermos abençoados na nossa casa. Amém? Temos aí o curso CRAU. Faz assim, ó. O curso CRAU vai nos ensinar a lidar com as nossas finanças. Então, as inscrições também abertas e tudo mais. A convocação para os jovens, para o culto Conectados da Mocidade, também está aí, para que você também fale com os seus filhos, seus jovens, sobre essa reunião maravilhosa que nós vamos ter aqui na nossa igreja. Amém? Certos? Avisados? Agora não adianta dar desculpa, né? Ah, eu não sabia. Olha, eu perdi o curso Casados para Sempre, eu não sabia. Até para a televisão, todo mundo está assistindo aí, vai fazer a inscrição e serão abençoados. E agora eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu, esse é um momento maravilhoso do nosso culto aqui, da nossa reunião. Livro do profeta Ageu, Ageu, Zacarias, Malaquias. De trás para frente, terceiro livro do Velho Testamento, não é isso? Está antes de Apocalipse, para ajudar você a abrir aí. Amém? Ajuda? Para ajudar, então, mais ainda, página 938. Para quem tem uma Bíblia igual a minha, claro. Se você tiver no celular, está na 45ª barra de rolagem. Ageu. Quem achou, dá um glória. Quem não achou, diz me espera. Ó, tem alguns me espera. Antes falava misericórdia. Aí misericórdia não, né, gente? A gente fala aqui me espera, porque a gente vai caminhar junto. Ageu capítulo 1, versículo 7. Se você achou, coloque-se de pé no seu lugar. O tempo está friozinho, está gostoso, com um sol gostoso, um domingo maravilhoso. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém? Ageu capítulo 1, versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha o verso 9, o que diz, versículo 9.
Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, esse é um momento maravilhoso, quando nós temos a oportunidade de devolver a Deus a 10ª parte do tudo que Ele nos dá. Onde devolvemos os nossos dízimos e apresentamos também as nossas ofertas. Esse texto fala de um juízo de Deus. Esse povo aqui talvez estivesse como nós estamos aqui no Brasil, passando um momento de dificuldade, plantando, mas nós não estamos colhendo. A gente vai lá, trabalha, chega em casa, parece que o salário já diminuiu. Não é verdade? Estamos passando por uma recessão, mas só é possível a gente vencer isso quando nós, os fiéis do Senhor, fazemos e construímos essa casa para Ele. Glorificar a sua casa é exatamente pensar no cuidado do órfão, da viúva, levar o Evangelho para aqueles que precisam, levar o Evangelho para aqueles que clamam por salvação. Isso é edificar essa casa, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Aqui, eles também, como muitos de nós, estavam preocupados em construir sua casa, sua TV LCD, XPTO lá de 75 polegadas, Full HD, tantas coisas, não é verdade? Mas nós temos um trabalho, e esse trabalho é quando Deus conta conosco, quando da nossa fidelidade à aliança que Ele tem. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós temos esta oportunidade, Deus, de, ainda que o tempo não seja o mais favorável, ó Deus, o noticiário nos amedronte, mas o que temos a certeza, e aquilo que confiamos, que ao Senhor pertencem o sim e o amém. E eu sei que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Eu sei, ó Deus, que como Davi, como um pastor, e sabia exatamente que o seu cuidado dependeria do seu pastor, ele exclamou e ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada terei falta, de nada terei falta. E assim, ó Deus, seja essa mesma certeza, ó Deus, com cada um dos meus amados irmãos que aqui estão, que tem esse privilégio, ó Deus, de serem semeadores do reino do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, como aqui o texto diz, que o Senhor seja bendito por cada dízimo, cada oferta alçada ao Senhor. Nessa hora nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiquem livres na presença do Senhor. Se você quiser se assentar para você poder louvar o nome dEle, e eu tenho certeza que Ele se agradará. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado Por seu amor. Aleluia! Impressionante é o amor de Deus. Fique de pé no seu lugar, querido irmão, querida irmã, povo lindo de Deus. Estamos aqui para consagrar aquilo que você mesmo já consagrou aí na sua casa. Estenda suas mãos e nós vamos abençoar. Querido Deus, é bom poder estar aqui na tua casa e servir. Como a tua palavra nos advertiu, a tua palavra nos mostrou. Ó Deus, com essa motivação de vivermos, ó Deus, a realidade de servirmos o Senhor em integridade, é que queremos, ó Deus, passar os nossos dias. Queremos, ó Deus, servi-lo, trazendo, ó Deus, como fizemos, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Esses dízimos, ó Deus, que representam não apenas moedas, não apenas dinheiros, não apenas dinheiro, não apenas comprovantes, ó Deus, transferências bancárias, mas, ó Deus, representam, ó Deus, as vidas que queremos, ó Deus, e que cremos que serão, ó Deus, alcançadas. Homens e mulheres edificados, ó Deus, pela tua palavra, uma igreja sendo preparada, uma igreja sendo edificada, Deus, para a tua glória, para aquele encontro, ó Deus, um dia, do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja. Queremos nos prontificar, ó Deus, nos beneficiando desse privilégio de sermos participantes desta obra. Que com sabedoria, que com graça, com unção, com discernimento, Deus, nossa liderança faça, Deus, a justa administração de todos esses recursos, ó Deus.
para que, com cuidado com o órfão e com a viúva, com o cuidado dos necessitados, ó Deus, com a expansão, ó Deus, da igreja, para a glória do Teu nome, as coisas, esse dinheiro, seja extremamente bem utilizado e multiplicado para a honra e para a glória do nosso Rei Jesus. Seja o Senhor, ó Deus, ao Senhor, toda a honra, todo louvor e toda a Tua glória, e para toda a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Maravilha. Queridos irmãos, ainda de pé como estamos, eu gostaria de um momento aqui de oração. O pessoal do Ministério Rema, toda a equipe, eles estiveram, né, em um acampamento nesse final de semana, a equipe, acampamento este que eu fui convidado para ir, mas eu não pude ir. Olha só que pena, mas não tenho dúvidas que foi bênção. Mas o Ministério Rema, ele passou por uma baixa aí. O irmão Delaine, o Eustáquio, né? Ele faleceu e alguns se dirigiram, né, ao cemitério hoje para poder fazer aí esse sepultamento, ali o ofício fúnebre e consolar os familiares, né, do Eustáquio aí, da Elaine. Não é isso, pastora? Então, vamos orar pela Elaine, que é membro do Ministério Rema, faz parte, é uma cooperadora incrível desse ministério, e eu sei que talvez você a conheça, ela sempre tira as fotos aqui, fica aqui, uma benção. Então, ore aí abençoando essa família enlutada. Talvez você tenha agora o seu próprio motivo de oração, talvez você tenha aí uma enfermidade, nós queremos orar pela cura, nós cremos na cura dessa enfermidade. Talvez você está passando por um período de perdas, vamos orar pela restituição. Por isso nós temos esse cálice, que nós o apresentamos sempre a Deus, e 24 horas por dia, ali na nossa torre de oração, o seu motivo está sendo levado ao conhecimento do nosso Deus. Amém? Então feche os seus olhos, comece a orar. Querido Deus, nós, ó Deus, cremos na Tua bondade e misericórdia, sabendo, ó Deus, que o Teu trono está, ó Deus, firmado em justiça e em juízo. E nessa tarde, Deus, cremos, ó Deus, que a Tua soberania se efetiva sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos queridos. Apresentamos, ó Deus, ao Senhor nessa hora, todos esses motivos, ó Deus, escritos, e estes não escritos, mas que gravados estão, ó Deus, na tábua do nosso coração. Estes, ó Deus, que fazem com que, ó Deus, às vezes nos preocupemos. Esses motivos, ó Deus, de libertação de um familiar, de um casamento, às vezes tomado, ó Deus, pela destruição, de casais, ó Deus, que não mais estão se suportando, casais que estão pensando, ó Deus, em uma separação. Declaramos nessa tarde a bênção e o cuidado do Senhor sobre essas famílias. Declaramos que o filho perdido, que ele volte, esse filho que se foi, conhecendo, ó Deus, os prazeres do pecado, prazeres do mundo, profetizamos que esse filho, ainda hoje, ainda essa semana que se inicia, ele voltará para o abraço do Pai, voltará para casa. Aquele membro de nossa igreja que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, aqueles que são membros da igreja do Senhor, que dizem agora, não tenho forças mais para voltar, aquele que diz, ninguém se importa comigo, que esta palavra, essa profecia, o alcance em nome de Jesus Cristo, para que hoje, logo mais, Ele esteja aqui em comunhão com todos nós. Oramos, ó Deus, por aquele que se encontra enfermo, seja a bênção de cura sobre este homem, sobre esta mulher, curando, Deus, a sua coluna, curando, Deus, aí os seus rins, curando, Deus, aí o seu fígado, curando o seu coração. Deus, que essas curas se processem no tempo de hoje para a vida da Tua igreja. E assim, Pai, nós oramos aqui como um só corpo, ali, ó Deus, nos condoendo também, ó Deus, com a Elaine, visto que perdeu o seu irmão, o Eustáquio.
seja sobre ela o conforto, o consolo do Senhor, sobre ela e toda a família, especialmente sobre a sua mamãe, que também, ó Deus, acometida ali de uma enfermidade, está no CTI. Que seja, Deus, as tuas palavras de vida, o teu sopro de vida ali sobre aquela casa, em nome de Jesus Cristo, decretamos, ó Deus, a tua bênção, o teu amor e o teu favor sobre esta casa, sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, sobre esta igreja, na pessoa do pastor Márcio e todos os pastores e todos os membros desta casa, é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vocês creem? Amém. Próximo domingo, prepare-se para você dar testemunhos daquilo que Deus vai fazer na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora pega a sua Bíblia aí, vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Jó 1, aleluia. Você está aí em pé, com a sua Bíblia aberta. Jó está antes de Salmos, está vendo? Hoje eu estou ajudando direitinho, hein? Quer que eu fale a página ou não precisa? Eu estou dispensando. Ah, precisa não, então tá bom. Então você vai abrir assim aí o seu iPad, o seu iPod, o seu não pode, tudo aí, está tudo certo. Mas o importante é a gente compartilhar a palavra. Verifique se tem alguém aí perto de você que não tem a Bíblia Sagrada, leia junto e vai ser bênção. Jó 1:1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os teus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, sobre eles, sobre os sabeus, e os levaram. E mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse:
Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Ufa, só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 18. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai, esta é uma pequena porção da Tua palavra. Vamos caminhar, ó Deus, aprendendo algumas coisas, caminhando aqui sobre esse texto, para que, ó Deus, de uma forma tão especial, pela liberdade do Teu Espírito Santo, aqui, agindo entre nós, agindo na casa de cada um dos meus irmãos, possa nos trazer a revelação da Tua parte, os conceitos e os preceitos que o Senhor tem em nosso favor. Que cresçamos, saiamos daqui, ó Deus, edificados, sejamos, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, meus amigos, meus irmãos. Gente, quem me conhece, para quem não me conhece assim, dá um tchauzinho aí, deixa eu ver. Então, desculpe pela falta de educação. Eu sou o pastor Sérgio, o pastor Serginho, como muita gente conhece. Sou casado com a Aline há 16 anos, 2 meses e 11 dias, né? Somos pais de 2 lindos filhos, o João Pedro, de 11 anos, e a Ana Clara, de 8. São lindos, a cara do Pai Celestial, né? Eu não entendi esse risinho. Essa é a nossa família, servimos ao Senhor aqui em Lagoinha, no Ministério Vida em Família, há quase 16 anos. Tão logo nós nos casamos, passado alguns meses, nós nos envolvemos no ministério e estamos até hoje. E em tempo integral, eu já estou aí trabalhando lá na casa pastoral, servindo aos casais de namorados. Cadê os casais de namorados? Deixa eu ver. Tem namorado aí não, gente? Ali. Casais casados. Deixa eu ver, quem são casados aqui? Os casados. São os casais de noivos, cadê os noivos? Isso. E os casais separando, separados e divorciados. Essas 3 últimas classes, claro, nos dão um pouquinho mais de trabalho. Mas isso tudo é para cumprir um propósito de Deus para as nossas vidas, desde que nós nos casamos, ou até antes, quando alvos de profecias da parte de Deus, já nos designaria a trabalhar com as famílias, zelando aí por esse cuidado. E quando eu penso nesse texto, eu começo a pensar muitas coisas. Aqui nesse meu fantástico mundinho de Bob, gente, eu fico pensando tanta coisa desse texto, e sempre para mim foi algo desafiador, algo intrigante, falar sobre a vida de Jó. Eu quero perguntar para vocês algumas coisas que eu já me perguntei para entender um pouco desse texto. Veja bem, quem aqui já ficou doente alguma vez na vida? Dá um tchauzinho. Ó, todo mundo. Quantos aqui já foram roubados? Quantos alguém aqui já perderam alguém muito querido, muito importante na sua vida? Está vendo? Nós passamos por tudo aquilo que Jó passou, e às vezes nós, por uma cultura que recebemos, ficamos assim martirizando os outros. Mas eu quero trabalhar com esse texto de modo que nos leve a pensar sobre uma batalha espiritual que, a despeito de coisas naturais que a gente vive, riqueza e pobreza, a Bíblia fala delas, não fala? Saúde e doença, não fala? Não fala de morte e de vida também? Tudo isso fala, mas algumas coisas fazem parte do contexto da batalha espiritual que nós passamos no nosso dia a dia.
E eu vejo nesse texto alguns enriquecimentos grandes para cada um de nós. A primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês, queridos, quero dividir, compartilhar, é exatamente o que está aí no Jó 1:1. Olha o que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem está dizendo isso é um relato sobre ele, e logo depois Deus também fala a esse respeito, quando questionado pelo Satanás lá, quando Satanás, por acaso Jó aí teme ao Senhor? Deus falou, olha, observasse meu servo Jó, é um homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó tinha um currículo extraordinário, muito bacana. Jó era o cara, não é verdade? Só que, por que Jó foi acometido de tudo o que ele foi acometido? Eu chego a algumas conclusões que eu trago para a minha própria vida, e que você deve pensar a respeito da sua própria vida também. Um exemplo, eu quero falar aqui, me perdoem os teólogos, meus amigos, meus queridos, mas eu quero aqui na minha exegese, tem a exegese, que é a interpretação das Escrituras, né? Na minha exegese, no meu modo humilde de pensar, eu penso que Jó passou pelo que ele passou, porque Jó era um religioso. Repita comigo, um religioso. O que é ser um religioso? Religioso é aquele que está na casa de Deus, aquele que conhece as coisas de Deus, aquele que sabe de tudo o que se passa, mas que não vive na sua essência a vida de Deus. É aquele homem que na igreja levanta os seus braços, mas em casa não faz. Aquela mulher que fala do amor de Deus para o próximo, mas em casa ela pega no pé de todo mundo da sua família. Estas são as lutas espirituais aqui permitidas por Deus, que o diabo sempre vai querer nos provar, é na nossa palavra. E nós precisamos ficar atentos para defender esse maior patrimônio que nós temos, que é a família. Jó, ele passou por esse perrengue todo aqui, ele passou por essas dificuldades, exatamente porque ele mesmo confessou, ele entendeu essa realidade e ele confessou a sua religiosidade. Querem ver? Abra aí comigo no livro de Jó, no seu último capítulo, Jó 42, verso 5. Veja aí o que ele mesmo declara. Olha, se não me dá margem para pensar que ele passou pelas dificuldades exatamente porque era um religioso. Gente, um religioso, ele não vence. Um religioso, ele não rompe. Um religioso, ele não ultrapassa os seus limites. Um religioso, ele perde momentos de privilégio, de intimidade com Deus. Olha o que Jó disse aí no verso 5 do capítulo 42. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele mesmo declarou a sua fragilidade. E nós, como uma igreja contemporânea, uma igreja pós-moderna, nós somos levados a essa religiosidade, quando muitas vezes nos perdemos no meio do caminho. Vir para a igreja, vir participar de um culto às 3 horas da tarde, pode se tornar um grande peso. Um culto às 18, um culto às 10 horas da manhã, pode se tornar um grande peso para nós. Ou ainda, se tornar simplesmente um clichê, aquele ponto que eu bato. E não é isso que Deus quer, porque aqui, Deus ele não estava pensando só em Jó. Ele estava pensando em mim e ele estava pensando em você. Por isso que ele confiava em Jó. Ele sabia que Jó daria um testemunho, mas ele precisaria de ser aprimorado na sua experiência com Deus. Não basta só vir à igreja, não basta dar os seus dízimos, trazer as suas ofertas, não basta fazer as visitas.
se o nosso coração, na intimidade, não está ali grudado, não está amalgamado com o coração de Deus. Não adianta que a gente busque a Deus só na igreja. Nós temos que lutar por esta maldição que vem na nossa cultura, de achar que a gente só pode encontrar Deus no templo. Nós precisamos encontrar Deus no íntimo da nossa casa, lá no secreto do nosso quarto, porque a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus nos ensina que Deus, Ele seria achado de nós, ali no quarto Ele nos daria a sua recompensa, quando em secreto o buscássemos. É ou não é? Estão comigo, pessoal? Sim ou não? Ou seja, são homens e mulheres que não rompem, homens e mulheres que se sujeitam às maiores adversidades, porque não tiveram um encontro com Deus. Ouviram Deus só de ouvir falar, carregam Deus talvez como se fosse um amuleto. Não existe amuleto para representar Deus. Não existe práticas religiosas que nos façam melhores ou piores. Elas só nos tornam mais distantes de Deus. E isso, a influência que a gente tem que exercer na nossa casa, na nossa família, ela continua sendo deficiente. Aqui, Jó, nos foi revelado que ele mesmo, por sua confissão, ele até então, ele só havia recebido dos seus ancestrais ali, dos seus pais, um conhecimento, assim como às vezes acontece conosco, mas nós precisamos deste encontro com Deus. Eu pergunto para você, querido irmão, querida irmã, você está disposto a ter esse encontro com Deus, buscar esse encontro de intimidade, você mesmo poder exclamar: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu me lembro aqui das frases maravilhosas do pastor Márcio, quando ele nos ensina que a única expressão religiosa que as pessoas veem por uma experiência com Deus é o Evangelho. As demais expressões religiosas, as pessoas, elas vão por adesão. Eu quero me tornar tal religião, você vai. O Evangelho não, ele vem por uma experiência de vida para todos nós. E é essa experiência de vida que faz com que alcancemos, que conquistemos as pessoas. É as pessoas olharem para nós e dizerem, não só a respeito da nossa prosperidade, não só a respeito da paz que envolve a nossa vida, mas as pessoas desejarem ter a nossa prosperidade. Eu não digo isso por uma questão da inveja, pelo lado da inveja, mas as pessoas desejarem ter a paz, a alegria que nós temos, o comportamento que nós temos. Mas nós maculamos esse bom comportamento, os bons princípios, quando somos religiosos. As nossas famílias, elas não crescem no Senhor, porque às vezes nós maculamos o testemunho de Cristo dentro da nossa casa apenas com o nosso mau testemunho. Vocês já ouviram aquela velha piadinha? Mãe, vamos mudar para a igreja? Já ouviram? Aí a mãe responde para o filho: filho, por que vamos mudar para a igreja? Por que você quer se mudar para lá? Ah, porque lá o papai ora, lá o papai lê a Bíblia, lá o papai cumprimenta todo mundo. Já ouviram essa? É triste essa piadinha, infame, eu posso dizer, mas uma realidade que nos mostra que nós não conquistamos porque nós deixamos de dar o testemunho. E um testemunho genuíno de Cristo, ele só vem a partir do momento que temos intimidade com Ele. E se temos intimidade com Deus, isso nos priva de pisarmos na bola com as outras pessoas. Somos da paz, atendemos ali aquelas especificações de Mateus 5 sobre as bem-aventuranças, somos os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. Ou seja, as pessoas nos conhecerão por esta adoção em Cristo. Aí sim, olha, o fulano, a cicrana, o beltrano serão chamados filhos de Deus porque eles dão testemunho de Cristo. Aquela família é tão linda que eu quero ser igual a eles. Postei uma foto ontem nas minhas redes sociais, eu e minha esposa, os meninos nas festinhas, lá na festinha de criança, e eu e minha esposa lá no cantinho, só nós dois, namorando, ou glória. Sábado de noite, friozinho. Eu fico impressionado que uma coisa que é para ser comum entre os casais. Alguns nos dizem, pastor, o senhor é um exemplo para nós. Que bom que ainda tem bons exemplos. Mas eu sou chato, eu tenho os meus defeitos, eu tenho ali o meu velho homem ainda que insiste em aparecer em muitas coisas. Se não for pela intimidade com Deus, se não for pela busca de Deus e o conhecimento de Deus, eu sou igual a qualquer um. Mas, hoje, nós, vivendo nesse tempo tão ruim, nós precisamos de quê? De bons padrões. Então, eu digo, para que os pastores, amigos, colegas, eles fiquem, até se remexam na cadeira, mas a igreja não precisa de pastores. A igreja precisa de referências. Homens que veem o Senhor, homens que conhecem o Senhor, mulheres que amam o Senhor, ou mulheres que se dedicam a uma vida piedosa, homens e mulheres que têm revelações de Deus e não informações de Deus. Vivemos num tempo onde nós buscamos as informações de Deus e não mais as revelações de Deus, porque as revelações de Deus é só para alguns. Não. As revelações de Deus são para todos aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Para que a gente entenda essa batalha espiritual dentro da nossa família, primeiro temos que cuidar do nosso testemunho. Segundo, servimos a um Deus de ordem, um Deus que coloca as devidas coisas nos seus devidos lugares. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Abra comigo aí em Jó, capítulo 2, volta lá para o iniciozinho, 2, versículo 9. Verso 9, como é um livro poético, entra nos livros poéticos aí, Jó é verso então, não é verdade? Jó 2, 9. Quem achou, dá um amém? Isso, Jó 2, 9 diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Praga. Chato. Bobo. Imagina, num tempo de dificuldades, ali perdendo tudo, perdendo os jumentos, perdendo os camelos, perdendo os servos, perdendo os filhos. Chega a mulher e ainda dá na canela dele assim, ó, tá! Ainda fica aí dando uma de santinho? Você ainda fica agora pagando de bonzinho? Agora você é crente, né? Agora você quer orar, né? Imagina, amaldiçoa seu Deus e morre. Não é assim? Olha o conflito no lar. Provocado por quem aqui? Pelo inimigo. Ele causou os prejuízos, ele causou ali as perdas, ele causou ali essa confusão. Só que aí, para que a gente entenda a guerra espiritual que estamos vivendo, é necessário que a gente entenda os padrões de Deus. Deus, Ele colocou o homem sobre o cabeça da mulher. Não é isso? Ou eu estou enganado aqui? Imagina nessa época uma mulher chegar e blasfemar assim contra Deus, desonrar assim o seu marido, questionar a sua autoridade. Podemos ver aqui, me permitindo aí de novo a minha exegese, Deus permitiu
que Jó passasse por essas lutas, para que ele consertasse uma rota dentro da sua casa. Jó talvez não era o cabeça da sua casa como deveria ser. Porque se ele fosse, talvez a sua esposa não dissesse assim. Talvez sua esposa fosse a primeira a dizer: meu bem, vamos orar, meu bem, precisamos nos ajoelhar, meu bem, porta que Deus abre, homem não fecha, e se Deus permitiu que essa porta fechasse, é porque Ele tem propósitos ainda maiores e melhores. Imagina, yes! Só que aí, essa mulher vai lá, talvez tomada por uma, entenda bem, hein? Uma depressão, um transtorno aqui comportamental, essas doenças emocionais que hoje, no tempo contemporâneo, são nominadas, tem CID, tem muito mais. Essa mulher, talvez, pela falta de cuidado, ela blasfemou. Deus é um Deus de ordem. Eu pergunto para os nobres irmãos, culto doméstico é uma expressão nova para vocês? Sim ou não? Não. Culto doméstico é aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, quando nós levamos isso aqui que está acontecendo aqui agora, só que lá para o interior da nossa casa. Compartilhamos a palavra, conversamos sobre ela, pensamos sobre ela, cantamos ao nosso Deus, mas naquele momento íntimo. Aí eu pergunto para vocês, para a gente entender onde eu cheguei a essa conclusão de que Jó não foi o cabeça da sua mulher. A responsabilidade do culto doméstico é de quem? Letra A, do homem. Letra B, da mulher. Ou letra C, dos dois. O que vocês acham? Letra A, do homem. Quem acha que é do homem, levanta a mão, para eu saber. Isso. Meia dúzia de 7 ou 8, está tudo certo. Letra B, da mulher, levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Letra C, dos dois, levanta a mão. Aí, uma salva de palmas para vocês. Vocês erraram. É letra A, do homem. A responsabilidade é nossa. Cadê os homens aqui? Dá um tchauzinho para mim. Isso, boa. Essa é a responsabilidade que a gente precisa ordenar dentro da nossa casa. E eu digo isso com um exemplo muito tranquilo da gente pensar sobre isso. Se a responsabilidade, olha como que as coisas mudam na nossa história, hein? Imagine, se você decidiu fazer o seu culto doméstico todos os dias, às 21 horas. Porque 21 horas o marido já chegou, o filho já chegou, você já fez a comida, lá o marido já chegou, já tomou um banho. Amém, igreja? Amém? Aí eu pergunto para vocês, hoje, 21 horas, você chega lá, é hora de fazer o culto doméstico, e o seu marido está lá assistindo um outro programa que não fosse o culto das 18 que é transmitido. O culto Cristo Vivo que é transmitido. Ele está lá assistindo televisão, procurando os gols da rodada. Está lá no computador. Aí deu 21 horas, 21h15, 21h30. O que as meninas vão fazer? Chamar. Não é isso que está lá o princípio de tudo, Gênesis 2:18? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja. Está na Bíblia de vocês. Na minha, uma auxiliadora que lhe seja lindônia. Boa, homens. É assim que as coisas funcionam. É assim que a banda toca. Aí a mulher vai lá com o seu jeitinho, com o seu cuidado. Bem, está esquecendo de nada, não? Não, carteira, relógio está aqui. Bobinho, não é isso não. Eu estou falando do nosso culto doméstico. 9h30, chama as crianças. Aquela confusão. Isso foi hoje. Culto doméstico foi feito. Glória a Deus, amém? Aí amanhã, 21 horas e nada do marido chamar. 21h15 e nada dele chamar. 21h30, nada dele chamar. O que as meninas vão fazer? Não!
Por favor, não. Que isso, pastor? O senhor ficou louco? Ficou doido? Acabou de falar que a gente tem que chamar, tem que ser auxiliadora. Mas pensem comigo, não na exatidão das 24 horas, mas imaginem, vocês chamam hoje, cutucam amanhã, lembram depois da manhã, balança depois da manhã, a responsabilidade passou a ser de quem? Uma brecha para que Satanás toque nessas funções do casal, na autoridade que o casal precisa, que o homem precisa ter e na submissão que a mulher precisa desempenhar no lar. Assim os filhos veem as mães tomando posição e os pais bonachões. É isso que nós precisamos de mudar, de uma realidade, de uma família, onde o homem assume o papel do homem, a mulher assume o papel da mulher, o filho mais velho assume o papel de filho mais velho, o filho mais moço assume o papel de filho mais moço. Assim nós vamos encontrar ordem e vamos vencer as batalhas espirituais propostas, que muitas vezes nós não encontramos motivos, mas colhemos consequências. Amém ou não? Estão comigo, gente? Então tá certo. Abra sua Bíblia comigo agora em Jó, capítulo 1, verso 4 e 5. Outro ponto que talvez Jó tenha se perdido na história aí para poder passar pelas provações. Jó 1, versículos 4 e 5. Olha só como isso diz respeito a todos nós. Verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó de vez em quando. Estão prestando atenção. Continuamente. Queridos, muitas batalhas espirituais nós as perdemos. Nós somos derrotados dentro da nossa própria casa, porque nós não pastoreamos os nossos filhos. Jó não pastoreou os seus filhos. Por que que eu digo isso? Porque aí no verso 5 está dizendo: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham os meus filhos pecado e blasfemado contra Deus. A pergunta é, se ele estivesse junto dos seus filhos, ele saberia se eles tinham pecado ou não. Concordam ou eu estou errado? Talvez os caras estavam lá na casa do irmão mais velho, na balada. Estava lá, ué. Não estava aí tomando vinho? E não era só de vez em quando, não. Porque a Bíblia está dizendo aqui, decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, aquelas coisas longas, festas, vinho, a coisa acontecendo, todo mundo ali tomava uma, saía, ficava embriagado e a coisa acontecia. É isso que Deus espera dos nossos filhos, essa dissolução no meio desse tempo, dessa geração em trevas. É isso? Definitivamente não. O pastor Ronaldo tem falado para vocês aqui, naturalmente, domingo pós domingo, falando a respeito de um plano transgeracional. Sim ou não? Nós precisamos traçar um plano de cuidado com a nossa filha, com os nossos filhos, pelo menos para quantas gerações? 3 gerações.
Assim como nós lemos, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, vai ser o Deus do Serginho, do João Pedro, do filho e do filho. Se a gente não pensar nessa condição, a palavra de Deus, ela não será propagada por aqueles que estão e devem ter essas experiências que nós temos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, precisamos tomar cuidado com os nossos filhos. Frequentemente, eu pego o WhatsApp dos meus filhos e fico vendo para saber o que está pegando. O que está passando no WhatsApp lá. O que eles estão falando, o que os jovens estão pensando, qual é o pensamento da turma, o que a galera está dizendo. Pastor, afinal de contas, isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade, coisa nenhuma, porque depois ninguém vai lá na privacidade da cela visitar meu filho, então eu preciso cuidar dele. É direito dos pais, é dever dos pais saber o que passa na vida dos seus filhos, porque não adianta você depois chegar e se justificar diante de Deus como um religioso dizendo, talvez meu filhinho pecou. Não adianta, isso não serve, porque o diabo, ele é implacável, o diabo não brinca de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser crentes, nós não podemos brincar de ser servos, nós não podemos brincar de sermos ali fiéis ao Senhor. Por isso, temos que aprender aqui com o nosso irmão Jó aqui sobre essa condição. Jó nunca ensinou seus filhos quem era Deus. Porque se soubessem, não estariam na dissolução. Eu não falo só do vinho. Talvez contemporaneamente na dissolução da internet, na dissolução das más companhias, na dissolução de falsos deuses. E nós temos perdido os nossos membros, igreja, corpo, família. Nós temos perdido os nossos membros para outros falsos deuses, porque nós não estamos ensinando, transmitindo aquela experiência. Por isso a necessidade de não sermos mais religiosos e sermos então adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tivemos aqui no culto uma música maravilhosa com os irmãos que tocam e cantam muito. Louvor. O céu está cheio 24 horas. Deus tem louvor ao seu nome 24 horas. Mas a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, nos ensina que Deus, Ele está à procura dos seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses que transmitirão às testemunhas, como testemunha, aquilo que é fiel, aquilo que é idôneo. Nós passaremos para os nossos filhos. Aqui Jó não passou para os seus filhos quem era Deus. Talvez Deus tenha permitido que, literalmente, a casa caísse, porque aqueles meninos, entendam bem o que eu vou falar, tá, gente? Não iam dar em nada. Eles não iriam propagar a realidade da palavra de Deus, do testemunho de uma intimidade com Cristo. Aqueles meninos poderiam envergonhar o nome do Senhor. Jó não ensinou aos seus filhos orarem a Deus. Ensinem seus filhos a orarem a Deus para não acontecer o que aconteceu com Jó. Os filhos que não oram são filhos que não terão experiências com Deus. Eu penso nisso aqui, eu lembro do meu filho mais velho, do João Pedro. Uma vez, eu estava com o meu notebook, esse testemunho foi muito legal, ele gosta que eu conto isso. E eu estava com o meu notebook assim, meu notebook estava todo velho, todo detonado. Para abrir eu tinha que fazer assim, quase que um contorcionismo assim, para ele não estourar ali na dobradiça dele. Aí um dia, meu filho, eu falei, está precisando de um notebook novo, viu? Só que eu estava apertado, capilé sorriso estava curto, a situação estava meio complicada, minha carteira se abrisse, dava eco.
A situação não estava boa. Aí, eu vejo lá num programa de esportes, na hora do almoço, eu vejo lá: se você quer então ganhar um lindo notebook, ligue para o número 0800. Aí meu filho diz: pai, liga lá para o senhor ganhar. Ele achava, na sua inocência, que era só ligar e ganhar, né? Falei: não, filho, isso aí é um sorteio, é muita gente que liga, milhões de ligações e tudo que eles recebem, então não, pai, liga lá. Tá bom, um dia eu ligo. Passaram-se os dias, o cara lá anunciando, e na hora lá, um dia do almoço, eu liguei. Eu fui atender um telefone e liguei. Cheguei para o meu filho, para o João Pedro, falei: João Pedro, papai ligou lá para ganhar um notebook. Aí ele olhou para mim, pegou minha mão: vem cá. Me levou lá para o meu quarto, em cima da minha cama: vamos orar, pai. Oh, Deus. Aí ele faz uma oração assim: Senhor Deus, abençoa meu pai, ele está precisando de ganhar um computador novo. O dele está muito velho. Quando ele vai pregar nos lugares, fica feio para ele pregar, ele passa vergonha. Abençoa ele. E isso era mais ou menos 12h15, 12h20. Na hora lá. Aí, saímos do quarto, beleza, continuei acompanhando o programa de esporte. O que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. Aí eu fui embora para casa pastoral, fui trabalhar, fui pegar o meu expediente de trabalho depois do almoço, às 14 horas, chegando lá, para quem me conhece, fazendo, pastor Odias está ali, sabe, já chego lá: gente, paz do Senhor, já faço assim, maior confusão, né? Aquela assim, alegria. Aí a recepcionista disse: pastor, tem uma encomenda aqui para o senhor. Eu falei, mineiramente: uai, não encomendei nada. Aí ela tira assim de trás do balcão, coloca em cima uma caixa desse tamanho, e eu já fui igual um menino, já abrindo, olhando. O que tinha lá dentro? Um notebook. Fui correndo procurar: o que é isso aqui, minha irmã? Não é meu não, isso não. Não, veio um irmão aqui, ele não pôde esperar, saiu há pouco, não pôde esperar, mas ele deixou aí para você, deixou o cartão aí dentro. Já fui pegando o cartão lá do telefone do irmão: alô, meu irmão, cara, o que é isso aqui? Isso chorando. Para quem me conhece, sabe que chorar não é um negócio muito difícil, né? Chorão, chora até com propaganda de margarina. Aí esse irmão dizendo: olha, pastor, estávamos lá no shopping, era mais ou menos 12h e pouco, e aí, como eles estavam lá para um almoço de negócio, como falhou, entendemos que nós deveríamos comprar um computador aí para te abençoar, porque afinal de contas eu vejo que o seu está muito velhinho, você vai pregar em muitos lugares, e eu sei que você deve até passar vergonha com isso. Vocês entenderam a oração do meu filho e a resposta do homem que me abençoou? Gente, quem vai tirar essa experiência do meu filho? Porque ele aprendeu o poder da oração. Aqui Jó falhou nisso, de deixar com que seus filhos tivessem as suas próprias experiências com Deus, porque Jó fazia tudo no seu lugar. Não é aqui que está dizendo, verso 5, que dizia: levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, pelo sim, pelo não, quem sabe, talvez. Estão entendendo, gente? Jó aqui não ensinou seus filhos a terem experiências. Ensinem a próxima geração sobre a experiência com Deus vivo, o Deus que responde, o Deus que tudo vê, esse Deus que nos ama, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo. Glória a Deus. Ensinem, não deixem de ensinar. Paguem o preço, mas esse preço só pode ser pago por quem é adorador. Religioso não tem bala na agulha, não. Jó não ensinou os seus filhos a pedirem perdão a Deus. Eu, quando ainda não tinha filhos, olhando para amigos que já os tinha, eu sempre ficava pensando sobre a correção. Gente, a correção é a pior parte da vida de pai, não é verdade? Às vezes, aqui é bumbumzinho branquinho para cima, você tem que dar uma varadinha.
Já vai ter gente aí pensando, a lei da palmada. Não, a varadinha. Você vai ensinar pedagogicamente o melhor e maior estatuto da criança e do adolescente, o maior ECA de todos, chama-se Bíblia Sagrada. E ela nos ensina que se você fustigar os seus filhos com a vara, eles não morrerão. Antes você livrará a sua alma do inferno. Por isso que eu falo isso com naturalidade, com propriedade, porque é com a vara que nós vamos ali corrigir os nossos filhos. Jó, e quando a gente vai corrigir, a gente tem que entender, passar por todos os princípios. Mostrar o erro, levá-los ao arrependimento e o pedido de perdão. Só que o religioso diz, se você não fizer assim, Deus castiga. É isso que Deus quer para nós? É esse castigo? Hã? Não. Deus, Ele é misericordioso. Ainda que as próprias consequências, nós as colhamos. Sim ou não? Se eu atravessar um sinal vermelho com o meu carro, o que vai acontecer? Uma série de coisas. Espiritualmente eu estou dando uma brecha. Fisicamente pode não acontecer nada, mas eu posso ganhar uma multa. Eu estou colocando vidas em risco. Se eu bater, eu estou assumindo a condição de matar. Pode não acontecer. E isso eu achar que eu estou bem. Mas nos nossos erros, nós precisamos pedir perdão. E isso começa de nós pais para com os nossos filhos. Peçam perdão aos seus filhos. Se vocês errarem, peçam perdão. Se vocês prometerem, cumpram. Porque é isso que vai ensinar a realidade, quem é Deus para a vida dos nossos filhos. Porque os nossos filhos aprendem sobre Deus através da nossa própria vida. Vocês já viram as orações das crianças, que bonitinho que são? Não é verdade? Você já chega ali para sua filhinha, já dizendo, abençoa o titi. Aí ela já coloca a mão na cabecinha assim, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aí ela, amém. Não é assim? Coisa linda, gente, assim a gente ensina. Sabe qual é o nosso maior desafio enquanto pais? É que os nossos filhos, adolescentes ou jovens, continuem fazendo orações lindas a Deus. Amém, pessoal? Outra coisa que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, por favor. Jó 1:13 a 18 nos fala sobre aquela sucessão de fatos que aconteceram ali, o que culminou na perda de bens materiais, do seu patrimônio, porque Jó, ele era rico, era um cara bem na fita. Olha lá, melhor dizendo, ao invés de você abrir nisso aí, abre Jó 42:12, para a gente ganhar um tempinho aqui. Diz aqui, Jó 42:12 nos diz, assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Que maravilha! Isso tudo, Jó passou por essa luta espiritual, para que ele fosse provado ali no seu próprio caráter. Jó 3:25 diz, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Gente, Jó passou por esses perrengues todos, porque ele era um religioso, porque ele não era o cabeça do seu lar, porque ele não cuidava bem dos seus filhos, mas também porque ele estava acomodado com o que ele tinha. Aqui ele disse, aquilo que eu temia me sobrevém, e o mal que eu receava me aconteceu. Prestem bem atenção nisso, é uma confissão dele. Quantas vezes nós estamos acomodados com as nossas casas apaineladas, como nós lemos lá em Ageu, nós estamos acomodados com a nossa situação financeira, estamos acomodados com o nosso bom emprego, estamos acomodados com a nossa carreira crescente, emergente, mas nós não queremos sair dessa zona de conforto para alcançar outras pessoas, não queremos mais fazer o serviço da obra do Senhor.
Vimos uma igreja à noite, uma igreja vazia, porque os crentes não querem sair mais, porque estão com frio. Vimos no tempo de chuva que uma igreja não sai de suas casas, porque está chovendo, nos acomodamos com o conforto do nosso lar. Imagine essa projeção aqui, Jó tinha 7.000 ovelhas, Jó tinha 7.000 motos, 3.000 carros, 1.000 tratores, 1.000 caminhões. Olha para você ver a frota que ele tinha, comparando aí aos animais, a esses bens. Para ele estava tudo certo. Se eu não mais trabalhar, até a 4ª, 5ª geração vive disso que eu plantei. Não é assim. Nós precisamos querer esta unção de multiplicação na nossa vida, como fora ministrada no louvor aqui.